Bem-vindos. Estamos iniciando agora a parte de conjuntos. O que seria conjuntos? Vamos ver. Temos aqui compartilhamento, conjunto, uma noção intuitiva que nós temos sobre conjunto. É uma coleção, um grupo. Vamos supor, uma coleção de lápis, conjunto de selos, certo? Quando coleciona selos, então um grupo, conjunto, coleção, então isso representa conjunto, né? Não tem conceito formado assim, dizer o que seria conjunto, né? Conjunto seria, através de exemplo, a gente tem como tirar os nossos conceitos, certo? Nos conjuntos, nós temos que conhecer alguns detalhes. Primeiro, elemento. O que seria elemento? Elemento é o que compõe o conjunto, certo? Os que estão no conjunto é chamado de elementos. Vamos supor, eu dissesse assim, o meu conjunto é composto pelos dias da semana. E quais seriam os elementos? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu dissesse assim, outro exemplo, meu conjunto é composto pelos o nome das pessoas que começam com a letra A no primeiro ano A. Aí eu ia olhar a lista e ia ver as pessoas que tinham a letra A. André, Ângela, Ana, certo? E esses que eu estou falando, esses nomes, seriam os elementos. É o que compõe o conjunto, certo? São chamados de elementos. Aí nós temos as notações. Como podemos fazer as anotações com relação ao conjunto, certo? Ó, nós temos também aqui, ó, os exemplos de conjunto. Nós podemos ter aqui, ó, dia da semana, certo? Coleção de selos, moedas, figuras de jogadores. São exemplos de conjunto. Temos aqui sobre o elemento, certo? Como eu falei para vocês, que elemento são os que compõem o conjunto, certo? São os elementos. A parte que compõe o conjunto, chamada de elementos. Aí agora, as formas de representar esse conjunto. Aí nós temos a notação, certo? Como nós podemos representar? Seguinte, representamos pela letra maiúscula o conjunto, certo? Conjunto também representa a letra maiúscula. Vamos dizer, um conjunto A, um conjunto B, um conjunto C. Letra maiúscula do nosso alfabeto. Conjunto Z, um conjunto W, certo? Aí nós temos como a gente representa os elementos do conjunto. De que forma? A gente representa por letras minúsculas do nosso alfabeto também, certo? Aí nós temos agora a relação de pertinência. O que é relação de pertinência? O próprio nome diz, é para você dizer se algo pertence ou não àquele conjunto, certo? Que a gente usa esse símbolozinho aqui, ó. Esse símbolo aqui, parece um E, significa pertence. Vamos supor, no dia da semana, eu dissesse assim, ó, o domingo pertence ao dia da semana? Sim, pertence. O domingo pertence ao dia da semana. Vamos supor. Outro exemplo, sobre pertence, podia dizer assim, ó, nós temos os números pares, certo? Imagine que eu tenho os seguintes números. Eu tenho aqui 2, 4,
6. Aí eu quiser saber, ó, esses é o meu conjunto, certo? Um conjunto, vamos supor, A. Aí diz assim, 3 e o A. O que que acontece? O 3 está aqui nesse conjunto A? Sim ou não? Não, né? Porque aqui nós estamos representando o conjunto dos números pares, ó, 2, 4, 6, etc. Então significa que o 3 não está aqui. Então, como se representa quando não está? Basta você pegar esse símbolo com traço. Então, representa com traço, significa não pertence. Certo? Seria isso aqui, ó. Eu iria colocar aqui, ó. 3 não pertence a A. Ok? Outro exemplo. Vamos pegar aqui. Ó. Considera o conjunto A Paulo, Carlos, Juliana. Use os símbolos de pertence e não pertence em cada caso. Paulo e o A. O que acontece? Paulo está aqui nesse conjunto? Ele faz parte desse conjunto? Sim. Então você usa o símbolo de pertence. Ok? Você vai colocar pertence. Por quê? Porque o Paulo é um elemento desse conjunto. Aí eu tenho aqui, Renata, pertence a esse conjunto? Não. Eu coloco o símbolo, não pertence. Não pertence, você vai fazer um tracinho aqui, que significa negação, certo? Símbolo de não pertence. Juliana, e o A, e o conjunto A, o que é que tem? Juliana aqui, tem Juliana aqui? Tem. Então, Juliana pertence a A, ok? Aí nós temos agora as formas de representar sons de conjunto. Como se representa um conjunto? Nós temos enumeração ou extensão. Então, o que seria isso? Como é que a gente faz? Ó, enumeração ou extensão, o próprio nome já está dizendo, né? Quando o conjunto é representado por um levantamento ou numeração de seus elementos. Deve ser escrito entre chaves e separado por vírgula. Certo? Ó, entre chaves e separados por vírgula. Ok? Tranquilo? Exemplo aqui, ó. Nós temos conjunto dos nomes dos meses que começam com a letra M. Certo? Aí o que, é que nós temos? Quais os meses? Março e maio. Ok? Março e maio. Agora nós temos outra forma. Qual outra forma que a gente tem? Através da propriedade dos elementos. O que é propriedade? É você escrever assim, ó, de uma forma característica. Aqui, ó. Tem aqui um exemplo. Ó. X, tal que X. Esse símbolo aqui significa tal que. Certo? Tal que. X, tal que X é a cidade satélite do Distrito Federal que começa com a letra T. Qual seria essa cidade? É a Guatinga, né? Ok? Ó, aqui como é que a gente lê, certo?
Como é que a gente lê isso aqui? Essa representação aqui em Java, o que eu fiz aqui, ó. A é um conjunto dos elementos de X tal que. Esse símbolozinho significa tal que. Ok? É uma barra. Aqui, ó. Esse travessão aí significa tal que. Isso aqui, ó. Esse símbolo. Que X é a cidade satélite do Distrito Federal que começa com a letra T. Certo? Ao fosse escrever, Taguatinga. E a outra forma de representar um conjunto é através do diagrama de Venn. Como é esse diagrama? É uma figura geométrica. É representado por meio de uma figura geométrica. Quer dizer, um círculo, um quadrado, um retângulo, certo? O mais usual é sempre um semicírculo. Assim, ó. Opa, meu desenho aqui está horrível. Deixa eu apresentar aqui esse diagrama. Deixa eu ver se não está dando certo. É um círculo. Um retângulo, que não está bem feito, né? Mas é uma figura geométrica. Quando você desenha uma figura geométrica, você tem a representação, desenhar melhor essa figura geométrica, o retângulo, usando a régua. Vamos desenhar um triângulo. Desenhar um triângulo é fácil, né? Só preciso fazer isso aqui. Então, como é representando uma figura geométrica, certo? O diagrama de Venn. Mais usual seria o círculo. Mas você pode usar qualquer outra figura geométrica. E aqui eu posso escrever alguns elementos dentro desse conjunto, né? Que seria, vamos supor, vamos escrever alguns elementos aqui. Vamos supor. Tem um elemento desse conjunto. Outro elemento. 2. Outro elemento desse conjunto, né? E assim por diante. Então, você representa dentro de uma figura geométrica. Estou mostrando aqui no triângulo. Agora vamos ver o que seria um conjunto unitário. O próprio nome já diz, né? Unitário vem de único. Ou seja, é aquele conjunto que contém um único elemento. Isso é um conjunto unitário. Exemplo, é só ter essa figura geométrica com um único elemento. Vamos supor. Aqui, ó. Pegando essa figura geométrica aqui. Ó. Vamos representar aqui. Ó. Se eu tirar esse elemento aqui, ele passa a ser um conjunto unitário. O que é unitário? Que tem um único elemento. Posso representar esse conjunto com uma letra maiúscula, né? Aqui. Escrever aqui uma letra maiúscula. Vamos supor que o meu conjunto aqui é o conjunto B.
representado por um único elemento, certo? Eu vou colocar aqui um pontinho para saber onde ele está localizado. Posição. Está fixo. Ok? Aqui o conceito. Conjunto unitário é aquele que só tem um elemento. Exemplo. Temos aqui outro. Certo? Outro exemplo. Temos aqui o conjunto dos meses do ano que começa por A. Qual o conjunto que começa pela letra A? Abril. Se é assim, dia da semana que começa com a letra D. Domingo. Então, um conjunto unitário. E o conjunto vazio é aquele que não tem elementos. Certo? Ok? Esse é um conjunto vazio. É aquele que não tem elemento. Ele é representado por esse símbolozinho aqui, ó. Um zero com um tracinho. Representa o vazio. Exemplo. Conjunto dos estados que começa do Brasil que começa com a letra B. Não temos, né? Tem um exemplo de um conjunto vazio. Por quê? Não temos um estado brasileiro que começa com a letra B. Ok? Conjunto universo. O que seria conjunto universo? É o maior conjunto. É o que representa o maior conjunto. Ok? Quando eu tenho vários conjuntos, o meu universo é aquele que é maior. E agora nós temos igualdade de conjuntos. O que é igualdade de conjuntos? Igualdade de conjuntos, o próprio nome já está dizendo, é quando você vai verificar se dois ou mais conjuntos são iguais. Quando é que eu sei que dois conjuntos ou mais são iguais? Dois conjuntos ou mais são iguais quando tem os mesmos elementos, certo? Vamos pegar um exemplo. Ó, um exemplo de dois conjuntos iguais. Aqui, ó. Considere os A, tá aqui, e B. Observe que os elementos de A e B são iguais. Assim, A é igual a B. Se você observar, ó, os conjuntos A tem um elemento 1, tem um elemento 2, certo? Não importa a ordem, viu? 3 e o 4. Então, esses dois conjuntos, eles são iguais, só não estão escritos na mesma ordem dos elementos, mas têm os mesmos elementos. Então, se você tem dois conjuntos que têm os mesmos elementos, eles são conjuntos iguais. Se por acaso aqui não tivesse o 4, só tivesse 3, 1 e 2, então eu diria que A é diferente de B. Eu escreveria pelo símbolo da diferença, né? Ok? Se por acaso um desses elementos não estivesse no outro conjunto. Então eu usaria o símbolo de diferente, que A é diferente de B. Mas aí eles são iguais. Agora vamos ver o que seria subconjuntos. O nome está dizendo sub é algo menor. Quando eu falo assim, subsolo é o que está abaixo do solo. Subconjunto é o que está abaixo do conjunto. Ok? Então, subconjunto, a gente representa pelo um símbolo, né? É todo conjunto que está contido em outro conjunto. Certo? Isso é um subconjunto. Esse símbolo aqui significa está contido. Ok? E é usado de conjunto para conjunto. Então, exemplo. Ó, vamos lá. Temos aqui um exemplo sobre geografia. Vamos supor aqui sobre o Distrito Federal.
Eu posso dizer assim, ó. Sendo a cidade satélite Taguatinga representado por T e o Distrito Federal representado por DF, portanto, T está contido no DF. Imagina que eu tenho um conjunto que seria a cidade satélite Taguatinga e outro conjunto que seria o Distrito Federal. Aí o que é que eu posso dizer? Que o Taguatinga está contido no DF, ou seja, no Distrito Federal. Também posso representar que o DF, esse símbolo aqui, pessoal, esse aqui está contido, certo? Deixa eu colocar uma setinha aqui. Ó, este símbolo significa está contido, certo? Ok? Esse símbolo aí significa isso aí, está contido. Esse outro aqui é contém. Ok? Esse símbolo significa contém. Quando se usa esse símbolo? Quando você está partindo do conjunto maior para o menor. E aqui é do menor para o maior. Vamos supor, eu digo assim, ó. Outro exemplo. Vamos supor, eu digo assim, meu conjunto A seria seguintes números. 1, 2, 3. E o meu conjunto B seria 2 e 3. Certo? Note o seguinte, que esse conjunto está dentro desse. Quando eu falo aqui, ó, Taguatinga faz parte do DF, ou seja, está dentro do DF. Então, um conjunto está dentro do outro. Para você fazer o estudo do subconjunto, é quando o conjunto está dentro do outro. Aí, o que é que eu posso dizer aqui, ó? Que B está contido em A. Ou, ó, eu estou começando do conjunto menor para o maior, certo? Esse é menor que esse. Esse aqui está dentro desse. Ou eu posso, quando eu venho daqui para cá, eu digo assim, A, aí eu mudo o símbolo, contém B, certo? Mas note que a abertura é a mesma. Ó. Essa abertura aqui está para o A. Continua a abertura para o A. Então, só muda o nome. Então, o número aqui seria está contido, aqui é contém. Certo? A partir daqui, nós temos esses três símbolos, né, que a gente viu. Aí nós temos uma observação. Como utilizá-los, esses símbolos? Ó, ao utilizar o símbolo, esse aqui, que chama-se pertence e não pertence, o símbolo de pertence e não pertence é de elemento para conjunto. Quando eu pergunto assim, se um elemento pertence ao conjunto, vamos dizer, se eu perguntasse assim, 2 e o conjunto A. Aqui eu estou trabalhando com conjuntos, ó. Ó a letra maiúscula. Aqui não, é como eu dissesse assim, ó. Para usar esse símbolo aqui de pertence, eu iria perguntar assim, ó, nesse exemplo aqui, desses dois conjuntos aqui. Para mim usar o símbolo de pertence, eu iria fazer isso aqui, ó. Vamos supor. Eu iria colocar assim, ó. 3. Meu conjunto A. O que tem? Tem 3 aqui no A? Tem. Aí eu uso esse símbolo aqui de pertence. Certo? Eu não posso fazer isso aqui, ó. 2. Meu conjunto A. Isso aqui é uma afirmação falsa. Isso aqui não existe. Certo? Eu não posso perguntar um conjunto está contido num conjunto. Eu só trabalho esse símbolo de estar contido ou contém só de um subconjunto
para um conjunto ou de um conjunto para um subconjunto, certo? Nunca de elemento. Isso aqui é um elemento, ok? Agora, conjunto das partes de um conjunto. O que seria conjunto das partes? O próprio nome já está dizendo, né? Conjunto das partes é o conjunto formado por todos os subconjuntos de um determinado conjunto, certo? É você representar todos os subconjuntos. Exemplo. Vamos pegar aqui, ó. Considere o conjunto A. 1, 2, 3, calcule as partes de A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever todos os subconjuntos daqui. Ó. Resolvendo? Eu vou ficar assim, ó. Com isso aqui, ó. Então, todas as partes são todos subconjuntos. Ou seja, todas as partes de um conjunto sempre tem um conjunto vazio. Ou seja, o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Certo? Aí eu comecei a representar, ó. Primeiro, os subconjuntos com uma unidade, ou seja, os unitários, 1, o 2 e o 3, ó. 1, 2 e 3. Depois eu associei 1 com 2 e 1 com 3. Certo? 1 com 2 e 1 com 3. Depois, o 2 com 3, certo? E, por último, o próprio conjunto. Então, o próprio conjunto é subconjunto dele próprio, certo? Propriedade reflexiva. Okay? Todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Agora vamos ver como se calcula as partes de um conjunto, o número de partes de um conjunto. Vamos dizer, se eu quiser saber só o número das partes. Ou seja, quantos subconjuntos eu iria formar aqui, sem escrevê-lo. Certo? Seria isso aqui, ó. Lembrando, observe que quando você pega o conjunto assim, ó, a gente vai ter o conjunto das partes aqui, ó, isso aqui. Assim, o que significa que ele pertence ao conjunto das partes. Esse é um conjunto. Aí ele aqui está passando a ser elemento, que eu estou pegando um aqui de dentro. Esse aqui é um elemento desse conjunto. Agora, quando eu pego assim, ó, entre duas chaves, certo? Eu estou pegando um com outra chave. O que que significa? Ele é um subconjunto. Aqui eu iria usar qual símbolo? De está contido. Aqui, esse conjunto está contido nas partes desse conjunto. Aqui uso o símbolo de pertence, certo? Porque isso aqui é um elemento. Aqui não, ó, ele está com duas chaves. Quando ele está em duas chaves, ele passa a ser um subconjunto. Então, se ele é um subconjunto, então eu uso o símbolo de está contido. Aí, se definirmos o número de A como sendo o número de elemento do conjunto A, assim o número das partes de A é dado por 2 elevado ao número de A. Ou seja, vamos ver um exemplo como se usa essa fórmula. Ó, considere o conjunto 2, 4, 6, 8, 10 e 2. Calcule o número das partes de A. Então, para calcular o número das partes de A, o que é que você tem que fazer? Utilizar aquela fórmula, né? Certo? Ó, para calcular o número das partes de um conjunto, basta utilizar esta fórmula. Ou seja, número das partes de A. Depende se o conjunto aquele é B, você vai colocar um B. Essa letra aqui é relacionada ao conjunto, certo? É igual 2 elevado a n de A. Quantos elementos eu tenho em A? É só você contar. Ou seja, aqui vai ficar 2, aí eu venho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no lugar desse n de A, eu vou colocar 6, que n quer dizer número de elementos. Certo? Substituindo aqui por 6, isso aqui, ó, que é o total de elementos, eu tenho 6. Então, vai ficar 2 elevado a 6. O que é 2 elevado a 6?
É o 2 multiplicado 6 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Se eu multiplicar 2 a sexta, eu vou encontrar 64. O número das partes desse conjunto A é igual a 64. O que significa? Se eu fosse escrever todos os subconjuntos desse conjunto, eu iria escrever 64. Certo?